Então, fala galera que me segue aqui neste canal, beleza? Lembrando que aqui é o canal Direcionando. Eu sou o professor Rian Antunes e lembrando, né, que se você não sabe, eu te dou a direção. Então, galera, vamos se ligar aqui, né, em mais uma videoaula da gente, mais uma videoaula aqui do canal, beleza? O professor está morrendo de saudades, tem um tempo que a gente não posta uma aula aqui, enfim, os contratempos que a gente estava tendo aqui, mas enfim, vamos lá, né? Então, hoje a gente vai trabalhar a disciplina de História. Beleza, galera? E como vocês já podem estar vendo aqui, né, na minha lousa, a gente já está mostrando aqui, né, praticamente o que é que a gente vai trabalhar nessa videoaula de hoje, da disciplina de História. E o que a gente vai trabalhar, né, galera? A gente vai falar um pouco sobre o tempo, beleza? O tempo que é o quê? Que é uma análise, né, uma categoria de análise bastante importante, né, para a história, porque é através do tempo, né, que a gente vai conseguir datar determinado conhecimento, determinado acontecimento. Beleza, galera? Então, ou seja, é uma questão bastante complicada um pouco, né? Falar um pouco de um tempo histórico, né? Justamente porque a gente precisa realmente sempre, né, averiguar, né, determinado acontecimento na história e a gente precisa também comprovar, né? Assim, então, por exemplo, os processos, né, e os períodos que ocorria, por exemplo, dentro da pré-história, por exemplo, não tinha escrita, né, naquela época ainda. Então, os principais vestígios históricos, né, que as pessoas encontravam, né, e que as pessoas acabavam datando, né, de que era do período pré-histórico, eram as pinturas rupestres e tudo mais, beleza? Então, isso aí são vestígios históricos, ok? Mas, né, ou seja, hoje a gente vai falar um pouco, né, galera, sobre o que é período, o que é uma era. A gente também vai passar um pouco aqui, né, alguns exemplos, né, de período e de era. A gente vai focar um pouco, né, nos principais períodos da história, ok? Não da pré-história, que inclusive, galera, já tem uma videoaula neste canal aqui, no canal Direcionando, sobre pré-história. Então, se você perdeu, galera, enfim, corre aí, né, ou seja, pesquisa no meu canal, né, já que se você não se inscreveu, aproveita e inscreva-se, beleza? E procura essa videoaula que ficou bacana, beleza, galera? Sobre pré-história, onde eu falei um pouco sobre o período neolítico, o período paleolítico e a idade dos metais, beleza, gente? E a gente também vai fazer uma pequena contagem do tempo aqui, né? Ou seja, desde biênio até milênio, beleza, galera? Então vamos aqui, ó. Primeiramente, o tempo, né? Vamos aqui, primeiramente, trabalhar um pouco o que é um período, beleza? O período, galera, como eu, né, simplifiquei aqui, né, ou seja, a gente apenas simplifica aqui e o professor acaba falando um pouco mais, beleza? É um espaço de tempo entre um marco histórico e outro, beleza? Por exemplo, né, ou seja, vamos pegar aqui dois períodos, o período paleolítico e o período neolítico. Ou seja, a gente tem aí a passagem de um período para o outro, ou seja, é um espaço de tempo que marca, né, um acontecimento do outro. Então, por exemplo, a gente tinha aí o período paleolítico, que era a idade da pedra lascada, né, ou seja, aquela pedra no material mais bruto possível. E depois a gente tem o quê? Tem uma revolução neolítica, ou seja, os homens daquela época, né, da pré-história, começaram a polir cada vez mais as pedras, né, começaram a domesticar os animais, né, então a gente teve aí, e tivemos também neste período, né, nessa passagem do paleolítico para o neolítico, a descoberta da agricultura. Ou seja, olha a quantidade de marcos, né, que tivemos, né, na verdade, determinados marcos históricos que marcou o quê? A passagem de um período para o outro, beleza? E uma era, galera, o que é que determina uma era, beleza? Aí vamos lá, né? Como era, eu trouxe como exemplo aqui, né, a passagem de Jesus Cristo na Terra, beleza? Que aí a gente conhece como, por exemplo, né, que é bastante presente nos nossos livros, né, nos livros de história, enfim, tudo mais. Antes de Cristo e depois de Cristo, marca uma era. A era que Jesus Cristo nasceu e a era que Jesus Cristo depois, enfim, foi crucificado, enfim, tudo mais. Então acaba sendo a era o quê? Antes de Cristo e a era depois de Cristo, beleza? É um acontecimento muito, mas muito maior do que um período, beleza? Uma era, ok, gente? Então venhamos aqui, a gente tinha, né, dentro da pré-história, a gente tinha aqui o quê? Os períodos, né, conhecido como Neolítico, que inclusive a gente já explicou aqui. A gente tinha
o Paleolítico, que vem antes do Neolítico, perdão. Então a gente tem o Paleolítico, que é a idade da pedra lascada, enfim. Que é aqui também, no Paleolítico, que o homem tem a descoberta do fogo e tudo mais, né? Mas ele ainda não tinha praticamente todas as práticas de polimento da pedra, né? Então a gente depois tem o quê? A gente tem um avançar nos períodos, né, de tempo da história. A gente tem um avançar no período quando a gente parte para o Neolítico. Aí já chega o quê, galera? O descobrimento da agricultura, a domesticação de animais, beleza? E posteriormente, depois a gente tem a idade dos metais, aonde o homem começa a trabalhar cada vez mais com o minério de ferro e aperfeiçoar seus armamentos. Então a gente tem aí surgimento da propriedade privada, surgimento do Estado, a gente tem aí cada vez mais, né, ou seja, relações políticas entre as sociedades, ok? Aí, ou seja, pulando de um período da pré-história que se divide em Paleolítico, Neolítico e Idade dos Metais, a gente parte propriamente para a própria história. Por quê? O que é que muda, professor Ian, do período pré-histórico para o período da própria história, né? Ou seja, o que muda é a invenção da escrita, beleza? E isso aí a gente tem uma passagem, o quê? Uma passagem de um período para o outro, né? Ou seja, a gente tem aí a pré-história, né, que marcou bastante, né, com os 3 primeiros períodos, e depois a gente teve a própria história, com o descobrimento do quê? Da escrita. E isso marca o fim, né, praticamente de uma era, né? Aí a gente começa o quê? Né, nos principais períodos da nossa história. Lembrando que aqui nós não estamos mais falando de pré-história. A gente agora está falando propriamente da história. Por quê? Porque já tinham inventado a escrita, ok? Então, ó, a gente divide essa história, né, principalmente o quê? Nesses 4 períodos, ok? Aqui a gente está dividindo de novo, ó, lembrando, né, que dentro da pré-história a gente tinha Paleolítico, Neolítico e Idade dos Metais. Na história, né, ou seja, a gente tem aqui outra divisão, correto, gente? A gente tem outra divisão aqui em períodos, ok? A gente tem a Idade Antiga, beleza, galera? Que vai desde a invenção da escrita até o quê? A queda do Império Romano do Ocidente, ok? A gente tem a Idade Média, né, que surge basicamente com a queda do Império Romano do Ocidente. Enfim, é aqui que surge, por exemplo, a ascensão do Império Otomano, é aqui que surge as Cruzadas, é aqui que surge o Império Bizantino, beleza? A Idade Moderna, ela acaba com a tomada de Constantinopla, ela começa, perdão, viu, gente? Ela começa com a tomada de Constantinopla, que era a capital do Império Romano, e aqui, galera, a gente inicia a Era da Modernidade, beleza? É aqui que começa, por exemplo, as expansões marítimas, é nessa idade aqui, ó, na Idade Moderna, que começa as grandes navegações, que posteriormente, né, os portugueses chegaram ao Brasil e tudo mais. Então, o período que descobrimento do Brasil é nessa idade aqui, na Idade Moderna, ok? E na Idade Contemporânea, né, fica sendo o que, galera? A Idade Contemporânea, que é também conhecida, beleza, galera? Preste atenção aí para quem vai fazer vestibular e Enem, que é também conhecida como a Era das Revoluções, que é aqui que começa, por exemplo, as Revoluções Francesas e a Revolução Industrial, a primeira, segunda e terceira Revolução Industrial. Lembrando que a gente está vivenciando a Idade Contemporânea, ok? Vamos aqui para a contagem do tempo, beleza, galera? Aqui eu marquei, né, ou seja, os principais 4 tipos de contagem do tempo, né? Eu coloquei aqui o biênio, que é a cada 2 anos, ok? O quinquênio, que é a cada 5 anos, né, intervalos de 5 anos. O quartel, que é a 25 anos, ou seja, a cada intervalo de 25 anos. Um século, que eu deixei destacado aqui com um pontinho vermelho, né, que é em 100 anos, e que é o mais utilizado, né, nos livros, enfim, nas enciclopédias, enfim, nas principais obras literárias e tudo mais. E o milênio, que é em torno de 1000 anos. Puxando só um pouquinho aqui, vamos descobrir, né, porque sempre a gente tem aqueles probleminhas para decifrar qual século, né, a gente está trabalhando. Então, lembrando, né, que se o ano é só a gente pegar como esse exemplo aqui que o professor vai passar, para que a gente possa descobrir, galera, o século que a gente está vivenciando, né? Geralmente
as pessoas fazem uma confusão, né, nos séculos e tudo mais, ok? Então vamos aqui, ó. Pegamos aqui um ano, por exemplo, 1930, né? Vamos pegar outra aqui, ano 1900. Vamos pegar aqui. Quando o ano termina em 2 zeros, né? Você apenas o quê? Você considera apenas o quê? Os 2 primeiros algarismos. Então aqui é o quê, galera? Quem sabe aqui, ó, por exemplo, século o quê? Século XIX, né? Assim, galera. E quando o ano não termina em 2 zeros, né? A gente sempre conta com mais um, né? A gente apaga os 2 últimos algarismos, né? E soma sempre o quê? Mais um. Então aqui, século XX. Ok, gente? Entendido aqui, né? O ano terminou em 2 zeros, né? Eu apago os 2 algarismos e considero apenas os 2 primeiros algarismos. Eu apago os 2 últimos algarismos e considero apenas os 2 primeiros. Século XIX. O ano não terminou em 2 zeros, eu conservo os 2 primeiros algarismos, somo mais um e providencio aqui, século XX. Vamos pegar aqui só mais outro exemplo para fixar. A gente tem aqui o ano, por exemplo, o quê? O ano 2000, ok? E o ano 2001, beleza? O ano 2000, eu sei que é o quê? Eu sei que é século, ok, galera? Século XX, não é isso? Quem conhece assim também, né? Nos algarismos romanos, século XX. 2001 fica sendo o século, que galera? Em século XXI, beleza, gente? Por um ano, né? A gente já está aqui, século XXI. Por quê? Porque o 1, a gente já começou uma nova era, uma nova contagem de tempo. Até 2100 será século XXI, o século em que a gente está vivenciando, beleza, galera? Então, gente, se você não se inscreveu ainda nesse canal, aproveita aí, inscreva-se, beleza, galera? Galera, agora compartilha, né, essa videoaula para seus colegas, enfim, compartilha essa videoaula bastante e me ajuda a divulgar bastante esse canal, beleza? É muito importante para mim que você se inscreva, né, comente, possa compartilhar, enfim, tirar suas dúvidas ainda nos comentários, enfim, tudo mais. Lembrando, eu sou o professor Rian Antunes, né, e se você não sabe, eu te dou a direção. Beleza, galera? Fui, tchau!